E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Biopodcast. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, comente. Hoje, tema do nosso vídeo: genética de populações. Mutação, recombinação gênica e seleção natural são os mecanismos que determinam a teoria moderna da evolução. Darwin Wallace, 1859, teoria evolucionista que falava sobre a importância do meio e da seleção natural. Gregor Mendel, 1865, considerado o pai da genética, formalizou a herança dos caracteres. Hugo de Vries, 1901, formalizou a teoria da mutação, processo de geração de diversidade. Walter Sutton, 1902, teoria cromossômica da hereditariedade. Thomas Morgan, 1910, explicação genética para as mutações. A seleção natural atua mantendo na população indivíduos que apresentam maiores chances de sobreviver e deixar descendentes. Portanto, a seleção escolhe as melhores combinações genéticas presentes na população, que são as que dão vantagens aos indivíduos que as possuem. Desse modo, ao longo do tempo, a frequência de determinados genes aumenta, enquanto a frequência de seus alelos diminui na mesma proporção. Portanto, a evolução biológica é um processo que envolve mudanças nas frequências gênicas das populações. Evolução é toda e qualquer mudança verificável na frequência dos genes de uma população no decorrer de um certo tempo. A frequência de determinados genes na população é de fundamental importância quando se estuda a população do ponto de vista genético. Mutação: alterações do material genético, DNA, que originam novas versões de um gene, definitivas e hereditárias. Acúmulo de mutações vantajosas ocorre pela ação da seleção natural durante os bilhões de anos de evolução biológica. São fontes primárias da variabilidade dos seres vivos. As mutações são feitas ao acaso. Não têm qualquer relação com as necessidades do organismo. Ocorrem espontaneamente ou podem ser induzidas por agentes externos como radiações ionizantes e certas substâncias. Veja o seguinte princípio: célula germinativa, reprodutiva ou gameta estão relacionadas com hereditariedade e, por consequência, evolução. Células somáticas, que são as células gerais do corpo, por um evento mutagênico, por exemplo, podem formar essa doença grave conhecida como câncer. O albinismo é causado por uma mutação na enzima tirosinase, que transforma o aminoácido tirosina em pigmento da pele, a melanina. Em algum determinado momento, o gene que codifica a produção da substância responsável pela cor no organismo sofreu uma mutação. E essa mutação pode ocorrer em plantas e animais e, em geral, é hereditária. Recombinação gênica: mistura de genes provenientes de indivíduos diferentes que ocorre como consequência da reprodução sexuada. Ocorre por meio de dois processos que acontecem na meiose: o crossing over, ou permutação, e a segregação independente. Produz gametas com diferentes combinações de alelos. Os genes dos pais recombinam-se e são transmitidos aos seus descendentes. Ocorrem novos arranjos nos indivíduos nos quais a seleção natural atua. Gera maior variabilidade genética. A genética de populações. Hard, 1908, Inglaterra, e Weinberg, 1909, Alemanha, estudando genética de população, chegaram ao mesmo resultado, independentemente. Propuseram, então, uma teoria conhecida como o equilíbrio de Hard-Weinberg. Condições para que haja o equilíbrio: população suficientemente grande, tamanho infinito, panmixia, cruzamentos que devem ocorrer
ao acaso, ausência de fatores evolutivos, mutação, seleção natural, migração, emigração ou imigração, chegada de seres e saída de seres. As proporções dos alelos dominantes e recessivos se mantêm constantes indefinidamente de geração em geração. Existe, então, uma relação entre a frequência dos genes e dos genótipos. Frequência do gene dominante azão e a frequência do gene recessivo azinho são expressas da seguinte maneira. Azão é igual a Pzinho e Azinho igual a Qzinho. Assim sendo, frequência de azão é Pzinho ao quadrado. Frequência de azão-azinho, 2 vezes Pzinho vezes Qzinho. Frequência de azinho-azinho, Qzinho ao quadrado. Portanto, a frequência dos genótipos obedece ao seguinte desenvolvimento desse binômio, desse princípio matemático. Pzinho mais Qzinho ao quadrado é igual Pzinho ao quadrado mais 2 vezes Pzinho vezes Qzinho mais Qzinho ao quadrado. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Cálculo das frequências dos genes na população. Sabendo que a frequência do genótipo recessivo Qzinho ao quadrado é possível extrair a frequência do gene recessivo e, consequentemente, do gene dominante e dos grupos e dos genótipos e dos fenótipos que compõem esta população. Vamos a um exercício prático disso. Vamos. Numa população de 100 pessoas, 36 são afetadas por uma doença genética condicionada por um par de alelos de herança autossômica recessiva. Letra A, expressa em frações decimais a frequência dos genes dominantes e recessivos. Letra B, quantos indivíduos são homozigotos? Letra C, suponha que nessa população os cruzamentos ocorram ao acaso, deles resultando, em média, igual número de descendentes. Considere também que a característica em questão não altera o valor adaptativo dos indivíduos. Nessas condições, qual será a porcentagem esperada de indivíduos de fenótipo dominante na próxima geração? Justifique suas respostas, mostrando como chegou aos resultados numéricos. Resolução letra A. Se uma população apresenta 100 pessoas e 36 são afetadas por uma doença autossômica recessiva, temos então 36% de afetados, ou 0,36. 0,36 corresponde a Qzinho ao quadrado. Então, Qzinho é igual a 0,6. Como Pzinho mais Qzinho é igual a 1, temos que Pzinho é igual a 0,4%. Letra B. Os indivíduos homozigotos são indivíduos com genótipo azão-azão, ou azinho-azinho. Temos, portanto, frequência de azão-azão mais frequência de azinho-azinho igual a 0,6 ao quadrado mais 0,4 ao quadrado. Frequência de azão-azão mais frequência de azão-azinho vai ser 0,36 mais 0,16, que dá 0,52 ou 52 indivíduos no total. Letra C. Os indivíduos que apresentam fenótipo dominante são aqueles com genótipo azão-azinho e azão-azinho. Obedecendo o princípio de Hardy-Weinberg, a frequência dos alelos deve manter-se constante. Sendo assim, a frequência do genótipo será a mesma na geração seguinte. Temos, portanto, frequência de azão-azão mais frequência de azão-azinho igual a Pzinho ao quadrado mais 2 vezes Pzinho vezes Qzinho mais Qzinho ao quadrado, que fica 0,4 ao quadrado mais 2 vezes Pzinho vezes Qzinho, que dá 0,64. Variabilidade genética. As trocas de partes cromossômicas, pedaços de cromátides homólogas, provocam o surgimento de novas sequências de genes ao longo dos cromossomos. Essa cicatrização é conhecida tecnicamente como quiasma. Portanto, alterações no material genético provocam variações nos indivíduos de uma mesma espécie. E aí você tem como resultado gametas com variações. Portanto, formando descendentes com características variadas. Seleção natural.
Atua sobre os fenótipos, interação entre genótipo e ambiente. Os indivíduos mais adaptados ao ambiente são privilegiados e, aos menos adaptados, fica a eliminação. Indivíduos mais adaptados tendem a deixar descendentes capazes de atingir a época reprodutiva, herdando combinações gênicas favoráveis à sobrevivência. Atua sobre traços herdáveis e esses são transmitidos apenas pela linhagem germinativa. As mutações e recombinações genéticas causam as variações sobre as quais age a seleção natural. Pré-requisitos para haver seleção natural. Primeiro, variabilidade genética, que é hereditária. Alto número de descendentes na prole. Luta pela existência, sobrevivência e reprodução diferenciadas. Tipos de seleção natural: estabilizadora, favorecimento de um fenótipo intermediário. Exemplo, polimorfismo balanceado. Vantagem dos heterozigotos, como acontece, por exemplo, na anemia falciforme e na malária ocorridas na África. Seleção direcional, desvio direcionado da variação. Exemplo, resistência ao DDT, que é um tipo de pesticida nos insetos. Disruptiva, favorecimento de ambos os extremos da variação. Exemplo, borboletas de rabo e andorinhas africanas. Então veja, existe uma relação direta na variabilidade genética com as contribuições da mutação e da recombinação genética. Temos aí a ação da seleção natural e vemos como resultado final a adaptação. Portanto, dizemos, adaptação é igual à adequação do organismo ou suas características ao meio. Apenas a seleção natural pode melhorar o valor adaptativo de uma característica. A adaptação geralmente produz um ótimo fenótipo. Todos os traços fenotípicos possuem evolução independente. Vamos lá. Observe aí, rã, dardo, venenosa azul. Dendrobates azureus. A pele desta rã, azul, serve como aviso aos predadores. As glândulas de veneno, alcaloides, localizadas na sua pele, servem como mecanismo de defesa para os predadores em potencial. Esses venenos paralisam e às vezes matam o predador. Insetos, parasitas de plantas, adquiriram resistência ao inseticida dicloro-difenil tricloroetano, TDT, sobrevivendo a doses cada vez mais elevadas. Bactérias resistentes a antibióticos que, no passado, tinham sobre elas efeito fulminante. Os mecanismos de mutação e seleção de bactérias naturais as tornam resistentes aos antibióticos. Observe, nós temos aí uma representação em cores amarelo, vermelho, laranja. Antes da seleção, observe que depois da seleção foram selecionados o vermelho mais claro e o vermelho mais escuro, população final e níveis de resistência que vão do baixo até o alto. Como exemplo para que vocês esclareçam na mente o que nós estamos falando aqui a respeito de todos esses aspectos aqui na genética de populações. Observe, camuflagem. Alguns animais podem ter a capacidade de se camuflarem ao meio em que vivem para tirar dele alguma vantagem, como acontece aí com o camaleão, esse réptil africano. Mimetismo. Semelhante à camuflagem, só que, ao invés de se parecerem com o meio, os animais que praticam mimetismo tentam se parecer com outros animais com o intuito de parecer quem não são. Seleção sexual. Favorece os fenótipos que dão vantagens individuais na atração e manutenção do parceiro, assegurando o maior sucesso reprodutivo. Padrões de plumagens, canto, estruturas usadas na luta, feromônios, sinais coloridos ou luminosos, etc. Frequentemente, resulta em dimorfismo sexual, ou seja,
caracterizando machos e fêmeas como estruturas físicas, anatômicas, funcionais completamente diferentes, principalmente nos machos. Fêmeas geralmente investem mais na prole do que fazem os machos. E esse, galera, foi o nosso vídeo de hoje, Genética de Populações. Canal Biopodcast aqui no YouTube. Se você não conhece ainda o nosso trabalho, se inscreva, deixem o seu like, compartilhem nas redes sociais, com familiares, amigos, vizinhos, conhecidos. Deixem o seu like, deixem os seus comentários, ativem o sininho das notificações e até o nosso próximo vídeo.